Olá pessoal! Neste vídeo falaremos de um assunto muito importante para o nosso estudo de cônicas e equações de segundo grau em duas variáveis. Falaremos sobre mudança de coordenadas no plano, sendo as mais importantes para o nosso estudo as translações e rotações, ok? Então vamos lá? Mudança de coordenadas, translação e rotação. Translação. Vamos primeiro contextualizar. Podemos definir diversos sistemas de coordenadas distintos no plano. Vamos lembrar um pouco o papel, a finalidade do sistema de coordenadas. Sabemos que um sistema de coordenadas, ele atribui endereços para os pontos do seu espaço, do seu domínio, né? No caso da gente, o plano. Ou seja, para cada ponto do plano corresponde, através do sistema de coordenadas cartesianas, que são as coordenadas que nós estamos utilizando, um par ordenado de números reais. Aquele par ordenado de números reais é uma espécie de endereço para aquele ponto. Cada ponto do plano corresponde a um par ordenado de números reais. Agora, imagine que nós tenhamos no mesmo plano dois sistemas de coordenadas diferentes. Em particular, escolheremos dois pontos distintos. O primeiro é o ponto O, que é a origem do sistema de coordenadas x, O, y. E o segundo eu chamo de O', que vai ser a origem do novo sistema, que vai ter como eixo x', O', y'. Se além disso escolhermos os eixos de coordenadas OX, OY, O'X' e O'Y', de modo que os eixos das abscissas e os das ordenadas nos dois sistemas sejam paralelos. O que eu quero dizer com isso? OX paralelo a O'X' e OY paralelo a O'Y'. Temos então que os dois sistemas estão relacionados por uma translação. Veja essa figura. Nessa figura, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos aqui o eixo x, temos aqui o eixo y, e aqui um ponto muito especial que é a origem, que é o ponto de interseção entre o eixo x e o eixo y. O que eu falei lá acima, né, nesse texto acima, é o seguinte: escolha um ponto O' diferente de O, que é esse pontinho aqui. Por ele você vai traçar um novo eixo que você vai denotar por x', que vai ser uma outra abscissa para o novo sistema de coordenadas. De maneira que O'X' é paralelo ao eixo OX. Da mesma forma, você vai ter o eixo Y' paralelo ao eixo Y. Maravilha! Pois então, eu tenho agora dois sistemas de coordenadas diferentes. O primeiro, x, O, y, e o segundo, x', O', y'. Acontece agora que um ponto P0 qualquer no plano, por exemplo, este ponto, ele vai ter dois endereços, ou, dizendo de outra maneira, ele vai ter duas coordenadas distintas. Vai ter coordenadas em relação ao sistema x, O, y e em relação ao sistema x', O', y'. Bom, não é nenhum problema nisso, mas é importante que saibamos como transformar as coordenadas de um mesmo ponto P0, dadas pelo sistema x, O, y, nas coordenadas daquele ponto, dadas no sistema x', O', y'. E a recíproca também, o inverso, ou seja, eu quero saber o seguinte: se eu conheço as coordenadas do ponto P0 no sistema x', O', y', eu quero determinar as coordenadas desse ponto no sistema x, O, y. Ou seja, eu quero determinar as equações de mudança de coordenadas de um sistema para o outro.
Maravilha. Então, veja bem. Está fixado aqui o meu ponto P0. No sistema x ou y, ele vai ter coordenadas x0 e y0. Como é que você determina essas coordenadas? Pelo ponto P0, você vai traçar uma reta vertical que intersecta o eixo x no ponto x0. E você também vai traçar uma reta horizontal que intersecta o eixo y no ponto y0. É assim que se determina as coordenadas x0 e y0 do ponto P0 em relação ao sistema x ou y. E como é que se determina as coordenadas desse ponto no sistema x', O', y'? Você vai traçar, novamente, pelo ponto P0, uma reta vertical, uma reta que vai ser perpendicular ao eixo x'. Como o eixo x' é paralelo ao eixo x, a reta perpendicular a x' também é perpendicular a x, ou seja, a mesma reta que você tinha antes, só que vai agora intersectar o eixo x' num ponto que define a abscissa x0'. Analogamente, você traça pelo ponto P0 a reta horizontal, que é perpendicular ao eixo y'. É a mesma reta que é perpendicular ao eixo y, pois y e y' são duas retas paralelas. E essa reta horizontal intersecta o eixo y' em um ponto que define a ordenada y0'. Assim eu determino a abscissa x0' e a ordenada y0' do ponto P0. Se você determina, representa, digamos, dizendo de outra maneira, as coordenadas do ponto O' como sendo abscissa A e ordenada B, observe bem esse diagrama. Esse segmento horizontal, ele tem como comprimento a medida da abscissa x0. Tá? É o mesmo comprimento desse segmento azul. Por outro lado, a medida desse segmento azul, que é x0, vai ser igual à medida desse segmento branco, que é A, que é a abscissa do ponto O', mais a medida do segmento vermelho, que é o x0', que é a abscissa de P0 em relação ao sistema x', y'. Ou seja, isso nos diz que o x0, quem é x0 é a abscissa do ponto P0 em relação ao sistema x ou y, é igual a A somado com x0'. Da mesma forma, de forma análoga, esse segmento azul vertical tem comprimento y0, que é a ordenada do ponto P0. E esse comprimento y0 é igual à soma da medida desse segmento branco, que é B. Quem é B? É a ordenada do ponto O', com o segmento vermelho, cuja medida é y0', que é a ordenada do ponto P0 em relação ao sistema x', y'. Então, isso nos diz que y0 é B somado com y0'. Então, o problema geral que nós queremos resolver é o seguinte: dado um ponto P0 em R2, com coordenada x0, y0 no sistema x ou y e coordenada x0', y0' no sistema x', O', y'. Qual o nosso grande problema aqui? É determinar a relação entre as coordenadas x0, y0 e x', y'. Que relação é essa? Acabamos de responder. Vimos que o x0 é o A somado com x0' e vimos que o y0 é o B somado com y0'. Ou seja, x0 é igual a x0' mais A, y0 é y0' mais B. Ou, invertendo,
x0' é igual a x0 menos a, y0' é igual a y0 menos b. Esse subíndice zero, ele é irrelevante para a gente. Portanto, podemos omiti-lo e escrever as equações de mudança de coordenadas quando nós temos dois sistemas de coordenadas relacionados entre si por uma translação. E a equação é x igual a x' mais a, y igual a y' mais b, ou x' igual a x menos a, y' igual a y menos b. Então, vamos entender para que serve cada um desses sistemas de equações. Esse primeiro serve para o seguinte: eu conheço A e B. Se você souber o valor de x' e o valor de y', eu determino o valor de x e de y. Ou seja, você está traduzindo as coordenadas do ponto, conhecendo as suas coordenadas no sistema x' e y', para as coordenadas no sistema x, y. E essas equações fazem um movimento inverso. Traduz o sistema x, y para o sistema x' e y'. Como exemplo, voltando para aquela figura, se eu determino que essa medida aqui é a unidade, cada quadradinho aqui tem aresta igual a 1, então tem 1, 2, 3, 4, 5, o A é 6. E o B é 1, 2, 3. 6, 3. Aí eu tenho as coordenadas do ponto, a linha. O valor de x0 aqui vai ser 11, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O valor do y0 é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor do x0' é 5, do y0' é 3. Ou seja, aqui eu resolvo um exercício muito simples. Aqui eu tenho a nova origem, abscissa 6, ordenada 3. Aqui eu tenho um ponto P. Eu conheço as coordenadas no sistema x', y', que é 5 e 3, e peço para determinar as coordenadas do sistema x, y. Como é que você faz? Você soma a abscissa. O x é x' mais a, então 5 mais 6 é 11, e o y é o y' mais b, ou seja, 3 mais 3, 6. É um exemplo simples. Rotação. No caso da rotação, a situação pode ser ilustrada considerando o seguinte: você não muda a origem, porque você faz a rotação em torno da origem. E supondo que os eixos OX, OX' e OY, OY' determinam o mesmo ângulo θ, respectivamente. Ou seja, a situação é essa. Você simplesmente rotacionou de um ângulo θ. Se o θ é positivo, você fez a rotação no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Se o θ é negativo, você faz a rotação no sentido horário. Ok? Pois bem. Observação. Depois veremos situações em que, além de termos a rotação, temos também O' diferente de O, ou seja, translação. As origens são pontos distintos. Analogamente ao caso anterior, queremos determinar a relação entre as coordenadas de um mesmo ponto P em relação aos dois sistemas x, O, y, x', O, y', quando estes estão relacionados por uma rotação de um ângulo θ. Para isso, expressaremos o vetor posição do ponto P em relação às bases canônicas IJ e J', correspondentes aos sistemas x, O, y e x', O, y', respectivamente. O que eu estou dizendo? O vetor posição de um ponto é o vetor
que tem origem no origem de sistema de coordenadas e extremidade no ponto. Ou seja, o vetor posição do ponto P é esse vetor aí. Origem, na origem de sistema de coordenadas e extremidade no ponto P0. Ok? Existem também os versores, né, correspondentes a cada eixo, que são vetores unitários. Aqui é o I. E aqui é o J. Tá? Quem é I e quem é J? São vetores unitários nas direções dos eixos X e Y e no sentido positivo destes eixos. E quem é o vetor I' e o vetor J'? São vetores unitários nas direções dos eixos x' e y' no sentido positivo. Ora, lembrem que um par de vetores não colineares determina uma base no plano. Então, essas são as bases canônicas no sistema xy e x' e y'. E como é que se determina as coordenadas de um vetor, no caso o vetor posição OP, em relação a essas bases canônicas? Como é que se determina isso? É simples, é pela coordenada. OP é xi mais yj, e esse mesmo OP, esse mesmo vetor OP, em relação ao sistema x', y' é x', I' mais y', j'. Quem é x' e y'? São coordenadas do ponto P em relação ao sistema rotacionado, que eu chamo aqui de x', y'. Como o mesmo vetor é representado por dessas duas formas diferentes, então existe uma igualdade entre elas, né? O vetor xi mais yj tem que ser igual ao vetor x' i', y', j'. Essa é a primeira equação. Vejamos agora como se relacionam os vetores ij com os vetores I', j'. Um pouco de trigonometria. Deixa eu dar um zoom aqui, ampliar, para ficar mais claro. Aqui nós temos o vetor I', rotacionado de um ângulo θ. A projeção ortogonal dele na direção do vetor I define o cosseno de θ. Porque ele é unitário, né? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo com hipotenusa dado pelo vetor I', que vale 1. Então o cosseno do ângulo θ, o cateto adjacente, que é a projeção na direção do vetor I, dividido pelo módulo do vetor I', que é 1. Ou seja, o cosseno de θ é exatamente a medida desse segmento branco aqui. E esse outro segmento vertical é o seno de θ. Então, o vetor I' ele pode ser escrito como sendo cosseno de θ na direção de I e seno de θ na direção de J. E você soma. Já o vetor J', que é esse vetor vermelho aqui, esse aí, a projeção dele na direção J é cosseno de θ. Por isso que aparece aqui cosseno de θ vezes J. E a projeção dele na direção do vetor I, que é essa direção aqui, vai ser seno de θ, só que, como está no sentido negativo, fica menos seno θ. Então, aqui eu tenho menos seno θ aí. Então, eu tenho I' e J' em termos de IJ. Você substitui essas equações, essas duas identidades, na equação 1, que é essa igualdade aqui. E aí nós encontramos o seguinte: x vezes i mais y vezes j é igual a x' vezes i', só que i' é cosseno θ vezes i mais seno θj. Mais i' vezes o vetor j'. Quem é o j'?
menos seno θ I mais cosseno θ J. E aí você agora agrupa os coeficientes dos vetores I e J. E aí eu tenho que o coeficiente do vetor I é x' cosseno θ menos y' seno θ. E os coeficientes, o coeficiente do vetor J é x' seno θ mais y' cosseno θ. Então eu tenho aqui o seguinte, esse vetor, o primeiro membro, xi mais yj, é igual a esse outro vetor aqui. Certo? Se esses dois vetores são iguais, e aqui eu tenho um número vezes i, um número vezes j, um número vezes i, um número vezes j. Nós falamos sobre isso, talvez vocês não lembrem, mas se você escolhe uma base do plano, a representação de um vetor naquela base é única. Então, esses números que multiplicam o i aqui tem que ser igual a esse número que multiplica o i aqui. Ou seja, x é igual a x' cosseno θ menos y' seno θ, enquanto que o y vai ser igual a x' seno θ mais y' seno θ. Que esse é o coeficiente de j aqui, essa representação. Então aqui nós finalmente encontramos o primeiro sistema de equações de mudança de coordenadas, que me permite passar das coordenadas x' e y' para as coordenadas x, y. Conhecendo o valor de θ, eu consigo fazer essa mudança. Vamos agora representar usando matrizes. Esse x maiúsculo representa uma matriz coluna xy. Esse x' maiúsculo representa a matriz coluna x', y'. O rθ representa essa matriz quadrada aqui. Cosseno θ menos seno θ, cosseno θ. Se você usa essa notação, essa matriz aqui rθ representa a rotação de um ângulo θ. Então, usando a notação matricial, verifiquem que esse sistema de equações ele se transforma em uma equação matricial, ou vetorial, como queira, que é essa daqui. O vetor x vai ser igual a matriz rθ operando sobre o vetor x', que é a multiplicação, né, de duas matrizes, uma matriz quadrada por uma matriz coluna. Verifique também que o inverso da matriz rθ é essa daqui. O inverso é o quê? É a matriz. Quando você multiplica por rθ, à direita ou à esquerda, vai dar a matriz identidade. A matriz identidade é a matriz 1, 0, 0, 1 em R2. Sabendo disso, que o inverso de rθ é essa matriz aqui, então posso inverter facilmente essa equação matricial, escrevendo x' como sendo rθ menos 1, inverso de rθ multiplicado por x. Ou, em termos de sistema de equações, se você fizer essa conta, desenvolvimento aqui desse cálculo matricial, usando matriz, você vai chegar a esse sistema de equações aqui. x' é igual a x cosseno θ mais y seno θ, y' é igual menos x seno θ mais y cosseno θ. Resumindo, temos que x' ou y' é um sistema de coordenadas obtido pela rotação de um ângulo θ em relação ao sistema x ou y, onde, se o θ for maior do que zero, a rotação no sentido anti-horário. Se o θ for negativo, rotação no sentido horário. Aqui está a rotação, ok? Aqui, ó, inclusive eu represento também as coordenadas x0, y0 e as coordenadas no sistema x', que é o x0' e y0', tá? Essa questão do subíndice zero ela não é relevante. O ponto que define a origem é o mesmo.
Só lembrando o seguinte, que agora, como os eixos não são mais paralelos, como é que eu determino as coordenadas x no sistema x' e y'? Você vai passar pelo ponto P0 uma reta que é perpendicular ao eixo x' e assim essa reta intersecta o eixo x' no ponto que define a abscissa x0'. Também passo pelo mesmo ponto uma reta paralela ao eixo x' ou perpendicular ao eixo y', que intersecta o eixo y' na posição da ordenada y0'. Então, os sistemas de equações que traduzem as coordenadas de um ponto P no sistema x, o, y para x', o, y' e vice-versa aqui são os dois sistemas de equações. Quando é que você usa esse primeiro? Quando você conhece x', y' e quer determinar x, y. Quando é que você determina o segundo? Quando você conhece x, y e quer determinar o x', y'. É claro que em todo caso você precisa saber qual é o valor do ângulo θ. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Era isso que eu queria falar para vocês sobre mudança de coordenadas. Em seguida, no próximo vídeo, eu vou falar também como é que você pode combinar essas duas mudanças de coordenadas, tá certo? E em breve vocês vão receber uma lista de exercícios sobre esse tema. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.